Ô Zé, vamos chamar a Heloísa Machado para participar com a gente, ela que está sempre com a gente aqui. Coloca ela no ar aí, pessoal. Já Eu estou sem um está? retorno aqui de todo mundo. Ah, tá aqui. Eu Tá estava com o aqui, tá retorno aqui. da tela errada, por isso que eu estava dando aqui bobeira. Ô Heloísa, boa noite para você. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Prazer, Lisa. Muito obrigado. prazer é nosso. A Heloísa é professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É doutora em Direitos Humanos pela USP, é mestre em Direito Constitucional pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é uma estudiosa dos temas do STF. E além de direito, ela tem formação também em ciência social, então está plenamente autorizada, é uma craque que só ilumina aqui o análise da notícia. A gente sempre tem perguntas fáceis para ela, né? A Eu só pergunta, venho, eu só venho para ser elogiada. É, nada, mas são elogios merecidos, né? O Toledo eu não consigo elogiar, não merece. Você difícil, muito mais merece. difícil, você há de convir, né, Luísa? Não dá nem para começar a comparar, né? A história com o Toledo é um caso de amor, aí não precisa nem ter É. elogio, enfim, são 30 anos aí. Ele me atura, é diferente. Meu grande amigo. Ô Zé, a pergunta que nós vamos fazer para a Heloísa é a seguinte, doutora Heloísa. No que vai dar a disputa de poder entre Supremo e Congresso? Por que isso? Porque tem lá uma proposta de emenda constitucional tramitando no Senado para abocanhar poder do STF. Por exemplo, rever decisão monocrática, estabelecer prazo para pedido de vista, coisas até que o Supremo andou fazendo algumas reforminhas internas ali para melhorar, porque a gente sabe que as decisões monocráticas é aquela coisa, né? São 11 ministros, aí um ministro dá uma decisão, aquilo vale e tem força antes de ser julgado pelo plenário. Tem muita queixa na política e, sobretudo, no Senado, de uma base ali, que temos, vamos dizer a real, de direita que está insatisfeita com o papel que o Supremo teve nos últimos anos no Brasil como uma peça de resistência importante contra o autoritarismo. Mas, enfim, Heloísa, a palavra com você. No que vai dar essa disputa de poder entre o Supremo e o Congresso? E explica para a gente, você que até numa outra análise que você fez com a gente, você fala assim, olha, a Constituição dá ao Supremo o poder de tomar decisões contra-majoritárias, a última palavra, até para errar, é do Supremo, ou seja, o Supremo tem poder para dizer para o Congresso o seguinte, olha, isso aí não vale. Mas palavra com você, por favor. Bom, a Constituição, de fato, dá muito espaço para o Supremo e muito poder para o Supremo decidir uma série de questões relevantes. E é importante a gente lembrar que o Supremo só age quando é provocado. Então, ele não abre o jornal ali de manhã e fala: opa, né? Onde eu vou interferir aqui sem ser provocado? Não é o caso, né? E é interessante a gente ver esse aumento de tom das críticas contra a atuação do Supremo, porque ela é bastante dissociada da maneira como os fatos se desenrolam. O que eu quero dizer com isso? A gente fez um levantamento na GV e nos últimos 8 anos, os partidos de direita bateram na porta do Supremo 178 vezes, pedindo coisas diversas, interpretações sobre legislação eleitoral, tributário, ambiental, inclusive questionando leis aprovadas pelo Congresso, né? Então, uma parte dessa discussão sobre crítica ao Supremo, sobre o fato dele julgar demais, me parece que esconde uma insatisfação, vamos dizer assim, da classe política com um papel de controle que o Supremo Tribunal Federal fez nesses últimos anos e com um papel muito forte que o Supremo desempenhou também, pelo menos ao longo dos últimos 15 anos, julgando crimes de parlamentares, né? Então, me parece que há um interesse do Congresso, que não é um interesse republicano, que não é um interesse de reformar as nossas instituições e em fragilizar o Supremo Tribunal Federal, não só, vamos dizer, especificamente nessa reforma, mas em outras, né, discussões que a gente já viu ali no Congresso, uma série de pedidos de impeachment de ministros, decisões, propostas de emenda à Constituição que, inclusive, querem
dá ao Congresso o poder de revisar decisões, né, que é uma PEC muito mais problemática que essa. E por que essa também pode ser lida nesse contexto? Porque o Supremo Tribunal Federal, no comecinho desse ano, fez alterações no seu regimento interno, estabelecendo prazo para devolução de pedido de vista, e estabelecendo também que as decisões monocráticas devem imediatamente irem a referendo no plenário físico ou no plenário virtual. Então, ela é uma proposta de emenda à Constituição que enfrenta temas que toda a academia fala há muito tempo, como disfuncionalidades do Supremo, mas que ela chega, vamos dizer assim, depois que o próprio Supremo já fez essas mudanças. Então, talvez ela deva ser compreendida, já que no mérito ela vai chover no molhado, como a capacidade do Congresso aprovar uma emenda que mexe ali nas atribuições do Supremo Tribunal Federal, talvez preparando o terreno para propostas que sejam muito mais invasivas, porque, de fato, essa não tem muito propósito, muita razão de ser, porque essas mudanças já foram implementadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é o quê, Luiz? É o Pacheco pagando um tributo para a base, entregando alguma coisa? Ele sabe também que a Câmara, o Arthur Lira já falou que não vai tocar essa coisa adiante. É mais um sinal político do Pacheco para essa turma de direita que judicializou, na verdade, né? Falam tanto em judicialização da política, ela acontece por provocação dos partidos, né? Desculpa, Zé. Próxima é sua. Vai lá, Luísa. Então, a gente já viu um pronunciamento do Pacheco que ficou muito incomodado com uma decisão, né, um começo de julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas, né? Pacheco fez uma fala, né? Ele não é, vamos dizer, uma personalidade muito vocal, né? Apesar de ser presidente do Senado, mas para esse tema ele achou por bem fazer um pronunciamento de que era um absurdo, porque onde já se viu o Supremo julgar o tema das drogas, que o tema é do Senado. Bom, o que a gente tem visto de legislação penal criminal em relação a combate às drogas gerou esse desastre que a gente tem hoje, né? Então, me parece que sim, um aceno para aqueles que reiteradamente criticam o Supremo Tribunal Federal e que têm interesses muito claros em ver um tribunal enfraquecido. Quando a gente vê essas duas vertentes, né? Então, críticas que são fundamentadas à atuação do Supremo, a importância da gente fiscalizar o que o tribunal faz, a importância dele preservar a colegialidade. Quando a gente vê isso sendo encampado pela turma ou por uma parte da turma que foi lá invadir o tribunal e queimar cadeiras, a gente precisa recontextualizar a maneira como essas propostas são apresentadas. E eu acho que não é só Pacheco. O Senado é um espaço, né, virou um reduto de uma direita bastante espalhafatosa, que se pronunciou contra o tribunal por várias vezes e que agora tem ali longos anos de mandato pela frente. Pera, Luísa, você mesma já usei um estudo seu aqui para mostrar que essa história das decisões monocráticas, ou seja, tomadas por um ministro exclusivamente, e não pelo plenário, por uma turma, por um grupo de ministros, são muito escassas em comparação ao número total de decisões. Como é que é? Conta essa história para a gente. É uma coisa realmente relevante? Está melhorando? Está piorando? Está melhorando. O próprio tribunal reagiu às críticas que foram colocadas, e eu acho que o próprio tribunal percebeu que ele é mais forte se ele tiver, vamos dizer, pronunciamentos colegiados. Nesses anos em que o Supremo Tribunal Federal passou sob ataque, ele aprendeu, vamos dizer assim, ou escolheu agir colegiadamente em temas muito sensíveis, como, por exemplo, o controle dos atos de Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19. Né? O número de decisões monocráticas do Supremo ele é alto em termos gerais, porque eles envolvem, inclusive, decisões que a gente chama processuais,
de não admissão de recursos, tudo isso são decisões individuais, que entram na conta das decisões monocráticas, que nos dados aparecem como aquele enorme volume. Mas os casos que são levados em plenário, os casos de constitucionalidade, não tem tantas monocráticas assim, muito menos liminares persistindo ao longo dos anos. Mas, se você tiver uma que gere instabilidade, já é suficiente para a gente criticar a maneira como o tribunal atua. Mas o próprio tribunal apresentou uma resposta para isso. E cá entre nós, para a nossa Constituição, que já foi emendada tantas vezes, me parece bem despropositado você ter um dispositivo no texto constitucional sobre o prazo do pedido de vista de um caso de um ministro, né? A gente também trata mal a nossa Constituição de 1988, né? A gente não. O pessoal lá do Congresso parece que não gosta muito dela, não. Os que mais emendaram. O pessoal está participando aqui, você viu, Kennedy? Está cheio de Lê comentários os ali. comentários aí, que eu vou ter uma pergunta para fazer para ela, mas lê os comentários, vai, Zé. O Mancini diz que o Supremo está tendo que aturar a Câmara e o Senado, está recheado de loucos ideologizados. E Yolanda Black diz, dá um frio na espinha só de pensar que o Congresso possa mexer no Supremo. Fabiana Carvalho, nosso parlamento é uma vergonha. Reinaldo Stelli também, desde os anos 90 o Congresso vem alterando a Constituição. A diferença é que o ritmo tem aumentado à medida que as casas vão se tornando cada vez mais fisiológicas. A questão aqui me parece ser justamente de poder, como você falou, né? Eu acho que está muito longe de ser uma questão estritamente ideológica ou de preservação dos poderes, do ponto de vista de equilíbrio institucional. Acho que assim, por exemplo, se o Alexandre de Moraes não fosse o Alexandre de Moraes, não estivesse no Supremo, talvez nem existisse essa PEC, né? É provável, né? Se Alexandre de Moraes não tivesse no Supremo e não tivesse tido o papel que teve, né? Agora ele levou, vamos dizer assim, parte dessa birra do pessoal para o Supremo, mas as decisões mais contundentes de Alexandre de Moraes foram à frente do TSE, né? Então acho que também, de alguma maneira, ali o Supremo se viu entrando, né, no mesmo alvo para quem estava claramente querendo melar as eleições, né? Então, a gente tem muitas críticas a fazer ao Supremo, a gente faz muitas críticas ao Supremo há décadas, a falta de colegialidade é uma delas, as decisões liminares sem referendo também, pedidos de vista que interrompem por anos julgamentos, tudo isso está claramente mapeado na literatura. Mas apresentar essa proposta de emenda nesse contexto, após o próprio tribunal ter alterado isso, e de fato estar cumprindo isso no seu regimento, há menos de um ano da invasão do tribunal de destruição ali dos seus equipamentos ali do edifício sede, me parece mesmo uma outra disputa, que entra na questão da união entre pessoas do mesmo sexo, da descriminalização das drogas, do aborto. É aí que vem, né, a real vontade do Congresso de dizer que esses temas não devem ser julgados pelo Supremo, mas porque eles não concordam com uma possível decisão, mas não porque o tribunal não é o espaço adequado para julgar isso, né? Eu ia falar de mandato para ministro Supremo, quero falar com você ainda sobre isso, mas já pegando esse gancho aí, o Congresso incomodado com a votação sobre a despenalização do uso da maconha, a discussão do aborto começou. O Barroso está ajudando muito, né? O Barroso, que é o nosso, em tese, iluminista, que se comporta ali como um progressista, já prometeu que não vai colocar esses temas em votação. Me parece, assim, impressionante. Ele, quando estava no TSE, colocou milico para fiscalizar a urna. Então, o Barroso ele tem um discurso muito progressista, muito iluminista, mas na hora em que uma casa, um poder como o Supremo, que tem esse poder contra-majoritário, que na Constituição, como nós já discutimos aqui no Análise da Notícia com você, há elementos que podem justificar uma decisão histórica sobre o aborto e sobre a questão das drogas, vai lá o nosso ministro progressista na presidência do Supremo e fala assim, não vou colocar isso em votação. Me parece uma covardia institucional muito grande da parte de alguém que tem um mandato
quase praticamente vitalício até os 75 anos de idade. Como é que você vê essa posição do Barroso de já entregar os anéis assim na largada dessa presidência dele de 2 anos no Supremo? Esse é um dos temas que a academia critica muito, que é o poder que o presidente tem para decidir o que o plenário vai julgar. Que esse é um poder muito grande, é um poder individual, é um poder sem controle dos demais ministros, e falta muita transparência na escolha de prioridades, quais temas, né, devem ser ou não julgados ali naquela presidência. Esses casos todos, né, que agora começam a ser taxados de casos polêmicos, né, ainda que sejam juridicamente simples, eles acabam, vamos dizer assim, carregando o que há de pior no funcionamento das nossas instituições. Você tem o debate bloqueado no parlamento, porque ele é claramente conservador e lida com esses temas de uma maneira outra. Quando o tema é suscitado no executivo, as pessoas também desaparecem, porque, afinal de contas, ele é um tema impopular, mexer com tema de política de drogas, com a questão de aborto, faz qualquer político que dependa de eleições majoritárias desaparecer e sair correndo. E, quando chega no tribunal, o tribunal não tem, vamos dizer assim, a capacidade institucional de colocar o tema em votação, de votar um tema que, muito além de um embate entre poderes, significa, no caso das drogas, dezenas de milhares de jovens presos todos os anos, alimentando fileiras do crime organizado, numa política que não traz nenhum bom resultado. E no que se refere às mulheres, significa empurrar as mulheres para o aborto inseguro, para problemas de saúde, e ainda depois correrem o risco de uma criminalização. Então, nesse embate de poderes, quem se dá mal é quem realmente precisa ali exercer o seu direito constitucional com integridade, autonomia e liberdade. E é o poder imperial sobre a pauta, né? Que o presidente tem o poder de definir. A gente já viu isso em outras ocasiões, isso tem que ser discutido. Esse, sim, é um dos defeitos do Supremo. Eu acho que foi injusto com o Barroso aqui, que eu falei em covardia institucional dele, nesses casos das drogas e do aborto. Continuo achando esses casos uma covardia, mas ele foi corajoso, viu, Zé? No CNJ, ele tomou uma decisão que permite aumentar penduricalho e o aumento da magistratura. Pressão corporativista. Né? Então, ele é bastante corajoso para algumas coisas, e para outras ele não é. Eu acho inacreditável, Heloísa, porque assim, se vende como um ministro progressista, dá lições sobre semipresidencialismo, sobre a política brasileira, entendeu? Faça o dever de casa dele, tenha coragem de colocar em votação temas que são debates importantes para a sociedade, como a questão das drogas e a questão do aborto. E parece, assim, olha, uma gestão que vai ser desastrosa, como foi no TSE. E que está aí na gestão que poderia ser realmente importante de decisão do Supremo, que poderia entrar na pauta, que não está, ou que eventualmente vai acabar entrando, ou que não vai acabar entrando justamente por causa dessas pressões do Senado? O que você acha que vai... O que nós vamos pagar o pato dessa história toda? A gente tem uma agenda enorme de casos aguardando julgamento no Supremo. A gente tem debate, por exemplo, de ampliação por prazo indeterminado da internação de adolescentes, né, que é uma redução da idade penal camuflada, né? Você não muda a idade penal, mas você permite uma internação de 10, 12, 15 anos. A gente tem muitos casos relativos a direito das mulheres de gênero. Por exemplo, a gente tem uma ação muito interessante que fala que os serviços de aborto legal, o que está dentro da política para as mulheres que sofreram violência sexual, que eles também não funcionam direito, né? Então, um litígio super interessante que está no Supremo e que vai falar de direitos reprodutivos e que, portanto, vai ter chiadeira da direita fundamentalista. A gente tem o tema das mulheres trans encarceradas, a gente tem restrições orçamentárias para políticas ambientais, a gente tem uma miríade de casos, ainda temos casos sobre discussão de gênero nas escolas e no Plano Nacional de Direitos Humanos e de Educação. A gente tem caso para tudo que você puder imaginar. Imagina, a gente tem casos sobre definição de critérios
do que é trabalho degradante para a caracterização de trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem uma pauta de direitos humanos que é muito vasta no Supremo Tribunal Federal, que desagrada interesses econômicos, que desagrada interesses majoritários. E um tribunal que se negar a julgar esses casos é um tribunal que não cumpre a sua missão constitucional. O tribunal já optou por esse caminho alguns anos atrás, quando ele evitou, vamos dizer assim, colocar limites ali na Operação Lava Jato, quando os ministros anunciaram, inclusive, que o tribunal poderia ser apedrejado se revertesse a questão da prisão em segunda instância. Esse já foi um tribunal que se manteve na berlinda. Acabou apedrejado e pior, né? Literalmente, né? Literalmente apedrejado. Então, é o preço da covardia. Pois é, temos um problema. Ô, Heloísa, na questão dos mandatos para ministros do Supremo, porque hoje qual é a regra? Aos 75 anos eles têm que se aposentar. E a gente tem algumas indicações de figuras jovens que vão ficar lá 30 anos. Algumas dessas figuras, muita gente acha que não tem preparo para estar ali, e essas pessoas ficam ali 3 décadas moldando as decisões do país. No entanto, apareceu essa discussão, e há uma ameaça por hora no Senado, né, de tentar levar isso adiante, criar um mandato de 12 ou 15 anos para ministro do Supremo. Aí eu vi um argumento contra pela primeira vez, que leva em conta o seguinte: um ministro do Supremo preocupado na carreira que ele pode ter depois de ser ministro do Supremo. Ele chega ali novo, 40 e poucos anos, 50 anos, passa 12, 15 anos, e aí a atuação dele vai estar sujeita a pressões econômicas e muitas vezes políticas também interessadas no segundo momento. Ou seja, a gente sabe que a regra atual tem os problemas dela. Não te parece, e eu queria a tua opinião, que a regra atual, que tem os defeitos dela, é a melhor regra, ou você acha que tem que se estudar mandato para ministro do Supremo? E o que você achou desse argumento sobre essa preocupação aí com uma carreira após cumprir o período lá no mandato? Esse é um tema muito interessante, né, para a gente pensar. Por quê? Se a gente fala que o problema é que tem ministros que chegam jovens e que não são bons, o problema não é o fato deles serem jovens, né? O problema é o fato deles não serem bons. Exatamente. Talvez a gente precise melhorar o critério de ingresso, né? Aperfeiçoar os critérios para que se entre no tribunal. Porque, de fato, se a gente pensar em mandatos, em prazos, a gente tem um incentivo muito negativo a que essa atuação se dê já pensando na saída, né, desse ministro e na possibilidade de que interesses privados, particulares, se apoderem desse exercício do mandato de um ministro no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente, vamos dizer, deixa mesmo de confiar num tribunal, porque ele perde um dos seus elementos principais, que é a imparcialidade, né? Então, esse tema do mandato tem um problema, a gente já lida com uma série de exemplos na administração pública, de porta giratória, de incentivos negativos, seja nas agências reguladoras, seja em outros espaços. Não me parece bom um modelo desse no Supremo Tribunal Federal. Se a gente tem ministros que não cumprem o critério constitucional ou que não cumprem os critérios que nós consideramos relevantes, talvez a gente possa mudar isso, ao invés de fazer com que um ministro ruim fique o menor tempo possível no tribunal. Luísa, há poucos dias, o Suprema Corte dos Estados Unidos, pela primeira vez na sua história, publicou um código de conduta para os seus justices, né, que são os equivalentes aos nossos ministros aqui. E, obviamente, isso só aconteceu por causa de uma série de reportagens, principalmente da ProPublica, que é uma agência de jornalismo investigativo independente americana, que mostrou algumas barbaridades das relações incestuosas, eu diria, economicamente incestuosas, entre um ministro específico, Clarence Thomas, mas não só ele, com grandes empresários americanos que pagavam viagem em jatinho, comprava a casa do cara, levava ele para passar férias, enfim, uma promiscuidade danada. Existe algo semelhante no Brasil ou precisaria ter? Precisaria ter, né?
Nós, infelizmente, temos um cenário muito desregulado e que traz muito descrédito para as instituições do sistema de justiça quando isso não está claro, né? Então, nós tivemos, por exemplo, recentemente, um episódio onde, tudo bem, né, não é o próprio Poder Judiciário, mas são os membros do Poder Judiciário, da Associação de Juízes Federais, para discutir o marco temporal, chama a Confederação Nacional da Agricultura. Né? Então, aí você fala, opa, né? Parece, né, que tem um interesse muito específico dessas pessoas nessa discussão. Então, patrocínio de eventos de instituições do sistema de justiça, da magistratura, da procuradoria, da defensoria, mais recentemente, isso é um problema, né? Nós deveríamos ter regras muito mais claras e uma aplicação dessas regras também muito mais rígida pelas corregedorias dos tribunais e, quando elas não agissem, também pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse é um ponto que traz muito descrédito para o Poder Judiciário. Nós temos eventos sobre taxa de juros com a Febraban, que tem interesses particulares numa série de casos que estão em julgamento. Nós temos eventos patrocinados pelo agro, por empresas de tecnologia. Falando agora, né? Falávamos agora há pouco sobre Barroso. Um dos primeiros pronunciamentos do ministro como presidente do tribunal foi dizer que uma conversa com Big Techs, né, com a Microsoft, com Meta, com outras grandes empresas, elas fariam um pro bono para o tribunal, né, ou seja, agiriam de graça para organizar os sistemas judiciais. E a gente pensa, mas não é possível, né? Ele acredita em almoço grátis? Que é o almoço grátis e, na verdade, a gente paga, né, com os nossos dados e dados super sensíveis de processos judiciais. Então, assim, a gente tem realmente uma deficiência normativa e cá entre nós, mesmo não tendo regra, já seria possível perceber que são condutas inapropriadas e as corregedorias e o Conselho Nacional de Justiça poderiam agir, né? Então, a gente precisaria avançar muito nesse tema da influência, vamos dizer assim, de interesses particulares, privados, sobre as instituições do sistema de justiça. Você tocou num ponto importante, que é o CNJ. A gente viu que, durante a Lava Jato, fechou os olhos. E essa primeira decisão agora é para criar penduricalho, né? Que avaliação que você faz do trabalho do CNJ, Heloísa, que, em tese, seria o órgão de controle externo do Poder Judiciário, é presidido pelo presidente do Supremo, e o corregedor é o do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Que avaliação que você faz? O Conselho Nacional de Justiça tem tido um papel muito importante na definição do que a gente chama de uma política judiciária de acesso à justiça, pensando, por exemplo, nas regras para concessão de habeas corpus durante a pandemia, possibilidade de habeas corpus coletivo, todo o tema agora do fim dos hospitais de custódia, né? Então, uma política de acesso à justiça tem sido muito bem implementada pelo CNJ. Foi através do CNJ que as audiências de custódia começaram e com muita resistência dos tribunais dos estados, né? Então, há um papel a ser reconhecido pela política que o CNJ tem feito. A parte de corregedoria do CNJ, ela peca, né? A gente tem casos pouco transparentes, a gente tem decisões que demoram para serem alcançadas, e a gente tem, querendo ou não, uma certa brandura do CNJ em razão das respostas que as próprias corregedorias dos tribunais dão, né? E isso é claramente um problema. A pauta corporativa desses conselhos, dos próprios tribunais e dos conselhos, também é algo que enfraquece ali a imagem do tribunal e que passa a sensação de que ele age só para construir benefícios para a própria carreira e julga de maneira muito contundente e dura, com restrição fiscal, pedidos, por exemplo, de ampliação de direitos. Isso acaba com a imagem do tribunal, né? A gente poderia ter instituições um pouquinho melhores
nesse controle externo que já foi difícil de ser criado, que já teve muita resistência do judiciário, que, aliás, o judiciário foi ao Supremo dizer que o CNJ era inconstitucional. E o Supremo falou, não, o CNJ não é inconstitucional, mas ele não pode nos controlar, né? Então, o STF é a única instância que está fora aí do guarda-chuva do CNJ por decisão do STF. Oi, Luísa, estamos chegando aqui na reta final do programa. Eu tenho uma pergunta ainda e o Zé também tem outra. A minha é rapidinho para você. O Lula está demorando a indicar ministro do Supremo? Tem a vaga lá, esperando a indicação, e Procurador-Geral da República? E que efeito isso cria, se está demorando, no caso? Está demorando, porque, afinal de contas, a gente tem um tribunal que funciona com 11 para não ter empate, né? Enfim, isso é um problema para o funcionamento do tribunal, e você pode ter 5-5, né? O que é o maior desperdício possível ali do trabalho do tribunal, porque ele conclui um julgamento empatado e simplesmente não tem uma resolução, né? E mais do que isso, a gente está falando também de uma previsibilidade, né? Enfim, todo mundo sabia quando a Rosa iria se aposentar, assim como todo mundo já sabia quando o Lewandowski se aposentaria, né? Enfim, são idades ali que estão dadas. Então, sim, me parece uma demora, e me parece uma demora em razão de talvez uma crítica muito grande que foi feita à sua primeira escolha, que foi o ministro Zanin, que era seu advogado pessoal, e uma reivindicação legítima muito forte de que ele escolha uma mulher, e preferencialmente dentre as mulheres, uma mulher negra para compor o tribunal. Nós nunca tivemos uma mulher negra no tribunal, né? E talvez ele esteja avaliando o melhor timing político para saber quem ele vai desagradar no momento dessa indicação. Em relação à Procuradoria-Geral da República, você já tem, né, uma vice que cumpre ali os papéis, né, nesse período de meio tempo, mas claro que deixar uma instituição sem o seu comando é um problema. Recentemente, o Senado rejeitou o nome que o Lula indicou para a Defensoria Pública da União, que talvez seja um recado aí nessa queda de braço de Senado com o Executivo, com o Supremo, com instituições do sistema de justiça, de que eles estão querendo alguma outra coisa que alguém não está querendo dar. Então, Boa. eu fico ansiosa aí pela indicação desses Boa. nomes, esperando que eles sejam bons nomes, sobretudo, Kennedy. Boa. Zé, A gente não tem que discutir se eles estão ficando tempo demais depois no tribunal, né? Que esse não seja um dos nossos problemas. Exato. Ou então já escolhe alguém mais avançado na idade, né? Que se não der certo também, enfim. Ô, Luísa, preciso que você me ajude aqui na síntese. Polito. Uma solução, né? Segue adiante, então vamos terminar o programa aqui, mas vida que segue. Luísa, você acha que essa pressão do Senado já surtiu efeito sobre o Supremo, que está evitando pautar assuntos polêmicos, ou seja, não é o que eles vão votar no Senado, é o que o Supremo está deixando de votar por causa dos senadores? Sim, concordo com essa avaliação. Eu acho que essa pressão já surtiu efeito e provavelmente seguirá surtindo efeito se o Supremo não reconquistar, vamos dizer assim, a sua capacidade de dar decisões que desagradam a elite política. Deu a síntese Beleza, aí, Toledo. então a síntese o problema é o que o Supremo deixa de votar por causa do Senado. É isso aí. Pode ser, Luísa? Boa. Luísa, você é uma craque. Obrigado, viu? Muito Sempre obrigado, aprendendo Luísa, com por você facilitar aqui. meu trabalho aqui também na síntese. Eu adoro vir aqui com vocês. Sempre que vocês chamarem, eu topo, viu? Foi um prazer. Opa, fechada. Prazer é nosso. Boa noite para você. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.